Bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada, meus queridos alunos. Espero que todos estejam bem aí na casa de vocês. Bom, voltamos aqui com as aulas gravadas, né? Fomos autorizados a colocar então novamente aulas gravadas e como muitos de vocês, muitos alunos aí me pediram, né, para fazer essas aulas gravadas, que preferem, né? Então eu voltei aqui com as aulas gravadas em vez das aulas ao vivo, tudo bem? Referente à prova que nós fizemos semana passada, se alguém tiver alguma dúvida sobre ela, né, gente, podem me mandar um e-mail, que vai estar aqui embaixo aqui para vocês, um WhatsApp para mim também, sem problema nenhum, pode mandar, que eu vou deixar no telefone, e eventualmente pode mandar aqui no meu Instagram qualquer dúvida que vocês tenham sobre a prova, que eu tiro as dúvidas de vocês, tudo bem? Podem entrar em contato comigo sem problema nenhum, tudo bem? Bom, gente, iniciando então aqui o nosso segundo bimestre, né, faltou algumas partes do direito obrigacional para nós estarmos estudando, tudo bem? O segundo bimestre era para nós estarmos estudando a responsabilidade civil. No entanto, eu vou pegar essa aula de hoje, talvez da próxima aula, para terminar então o direito das obrigações. Nós já estamos no finalzinho dela, só falta o estudo então referente ao inadimplemento das obrigações, né? Como vimos, né, gente, lá no decorrer do primeiro bimestre, a obrigação como processo, eu fiz uma analogia com vocês que o inadimplemento das obrigações, ela é o final triste do direito obrigacional, né? Por quê? Porque não ocorre o cumprimento da obrigação. No inadimplemento das obrigações, nós temos aqui basicamente duas situações que nós devemos analisar. A primeira situação que nós precisamos observar é quanto o não cumprimento da prestação ajustada, que vai se diferenciar de uma outra situação, né? A situação da impossibilidade da prestação ajustada. Lá no primeiro bimestre, estudamos a questão sobre a perda do objeto, né, e sobre a perda do objeto, o que era importante, gente? Nós vimos que tinham a extensão, o momento e a responsabilidade. A extensão é verificar o que, gente? Quanto à extensão, se foi uma perda total ou perda parcial. Quanto ao momento, é se foi antes ou depois da tradição. E quanto à responsabilidade, é se houve culpa ou não do devedor. Então teremos, por exemplo, né, o inadimplemento, seja no carro que capotou por conta de estar dirigindo em uma alta velocidade, ou, por exemplo, uma árvore que caiu em cima do carro. Sendo que aqui nós vamos ter o quê? Um não cumprimento da obrigação. Então, avocando uma ideia de culpa do devedor, como no caso do carro em alta velocidade, ou por mera impossibilidade no caso em que a árvore venha a cair sobre o carro. Ora, gente, se ocorrer o inadimplemento por uma impossibilidade, né, como no caso que a árvore caiu em cima do carro, o que acontece? O que acontece é que, no caso aqui, não houve culpa do devedor, houve uma impossibilidade do cumprimento, né, que eu teria que entregar o carro para vocês e caiu uma árvore, né? Então, o que nós vamos estudar aqui? Nós vamos estudar aqui os efeitos do inadimplemento. Ora, o que ocorrerá, o que vai ocorrer caso o devedor ele seja inadimplente? A tarefa da lei aqui, né, no caso da impossibilidade do cumprimento, é reposicionar as partes ao estado que eles se encontravam antes daquela situação, né, como dispõe então os artigos 393 e 396 do Código Civil. Peguem o Código Civil de vocês e vejam o que dispõe então estes dois artigos. Olhem lá. Artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Artigo 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorrerá este em mora. A ideia aqui, então, gente, de impossibilidade da obrigação, por exemplo, eu tenho que lhe dar um carro e você mora em uma fazenda.
mas eu estou impossibilitado de levar o carro para você. Por quê? Porque choveu muito, ocorreu enchentes e essas enchentes acabaram bloqueando a via, então estou impossibilitado de entregar o carro para você. Observe que se houver uma situação em que o devedor não teve culpa, como essa que eu dei, neste caso, nós vamos aplicar então os artigos 393 e 396, né, do Código Civil. Não falando, portanto, né, dos efeitos do inadimplemento, né, uma vez que não houve culpa do devedor. Lembro lá que nós estudamos então a perda do objeto, que sem culpa do devedor vai extinguir-se a obrigação, por conta de estar impossibilitado de entregar o objeto da obrigação. Agora, gente, o importante aqui também é verificar os efeitos do inadimplemento por conta do não cumprimento da prestação ajustada, sem falar em culpa do devedor. Ora, se eu simplesmente precisava te pagar um valor e não fiz, qual o efeito que ocorrerá? Ora, vejam que aqui, né, sobre a culpa do devedor, eu simplesmente não te paguei. Eu tenho culpa. Assim, vamos estudar o que, gente? As espécies de inadimplemento, tudo bem? Então, a situação que nós temos aqui é o que? É verificar se houve impossibilidade do não cumprimento, que, como nós vimos, a questão que eu teria que entregar um carro para vocês, ocorreu uma enchente e não consegui entregar esse carro. E a outra situação é pelo não cumprimento da obrigação por culpa minha, que é essa segunda situação, né, que eu teria que te entregar um valor, uma dívida, e simplesmente eu não o fiz, né? Ora, nessa última hipótese que eu disse para vocês, quais serão os efeitos desse não pagamento aqui meu, realizado por vocês, acontecerá? Né? O que vai ocorrer caso eu não cumpra, então, a obrigação por culpa minha? Então aqui nós temos duas espécies de inadimplemento a serem estudadas. A primeira que nós temos aqui é a chamada mora ou inadimplemento relativo, que está lá no artigo 394 do Código Civil. Bom, gente, a mora ou inadimplemento relativo seria basicamente o cumprimento imperfeito da obrigação por culpa do devedor, em razão então do tempo, do local e da forma do pagamento, como dispõe o próprio artigo 394 do Código Civil. Dê uma olhada lá. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-la, no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Ou ainda, né, gente, a gente pode conceituar mora, né, ou inadimplemento relativo também, que como o não cumprimento da obrigação, o não cumprimento da obrigação não é definitivo, né? Ou seja, aqui na mora ou no inadimplemento relativo, o não cumprimento da obrigação, ela não vai ser definitiva. Como assim não vai ser definitiva? Ainda vai ser possível o seu cumprimento pelo devedor, de modo a atender um interesse, então, útil do credor. Quando, então, gente, estamos falando de mora, não é apenas o atraso, tá? Primeira coisa que nós temos aqui é que mora não é apenas o atraso. Como nós vimos no artigo, a mora, né, pode ser o quê? Pode decorrer do atraso, de uma relação do local do pagamento e da própria forma do pagamento. Como assim forma do pagamento? Como, por exemplo, na data certa do pagamento, né? No local certo do pagamento, e você me oferece 5 mil reais. Só que na realidade era 10 mil reais. Vejam que a forma que você fez o pagamento foi errada. Por quê? Porque para que você cumprisse com a sua obrigação, você teria que me entregar 10 e não 5 mil reais. Então nós temos a forma do pagamento, se for errada, também considera-se inadimplente. Ora, se foi pactuado que o pagamento seria lá em Marialva e você não fez, você está inadimplente. Se você combinou em pagar no dia 5 de maio e não pagou, você está inadimplente. Veja que não falamos apenas em atraso. Tudo bem, gente? Ainda aqui é importante nós destacarmos que, para falarmos em mora, né, nós temos um ponto fundamental,
que é a presença da utilidade da obrigação. Então sempre vamos lembrar da mora como uma utilidade da obrigação, ou seja, a obrigação ou a prestação deve manter a utilidade para o credor. Como assim, professor? Havendo uma utilidade para o credor? Então, se ocorrer, gente, uma perda da utilidade da prestação, nós não podemos falar em mora. Então, se não tem mais utilidade para o credor aquele cumprimento da obrigação, nós não podemos falar em mora. Então, imaginem um exemplo. Lucas, eu vou casar e eu contrato então uma banda. E no dia do casamento, quando a banda chega, a festa já acabou. Ou seja, eles chegaram no horário errado, a festa já acabou. Ora, eles poderiam realizar outro dia o show deles? Não, para mim não vai fazer mais sentido algum. Ou seja, não tem mais utilidade que a banda venha e faça um outro show para mim. Então, nós não podemos falar nesse caso de mora. Nesse caso aqui, quando não há mais utilidade para o credor, nós chamamos de inadimplemento absoluto, que vamos estudar daqui a pouco. Tudo bem, gente? Então, mora, nós precisamos lembrar sempre em utilidade para o credor. E ainda, essa utilidade que estamos dizendo, ela deve ser verificada de modo objetivo. Como assim, professor? Objetivo. Ou seja, nós temos que afastar a subjetividade da pessoa. Né? Então, às vezes, só porque o devedor atrasou um dia, o credor começa a fazer aquele chamado chilique. Né? Aquela pessoa começa a dar chilique. Ah, não, se atrasou um dia, eu não recebo mais. Né? Dizendo que não quer mais porque atrasou um dia e etc. Né? Aquele famoso chilique que alguns credores acabam fazendo. Vejam que aqui, mesmo que atrasou um dia, ainda dá para entregar. Veja que eu estava devendo para vocês e atrasei um dia, ainda eu consigo cumprir a obrigação para vocês. Ainda é útil o pagamento dessa obrigação para vocês. Veja, gente. Então, aqui deve ser analisado de modo objetivo e não subjetivo. Tudo bem, gente? Agora, no caso, por exemplo, que eu teria que entregar um carro para vocês e esse carro foi furtado, por exemplo, nós não estamos falando desculpa, furtado não. Eu teria que entregar um carro para vocês e eu dou PT nesse carro, né? Vejam que não tem mais como eu entregar aquele carro determinado para você. Estamos diante de um inadimplemento absoluto. Por quê? Porque não tem mais utilidade para você, credor. Tudo bem, gente? Então, portanto, sempre quando nós estamos diante da mora, lembramos que há ainda uma utilidade para o credor. Ora, eu deveria pagar para você ontem, mas não paguei. Eu estou em mora com vocês, pois ainda dá para ser realizado o pagamento, né, gente? O recebimento do dinheiro para vocês ainda vai ter utilidade. Agora, se eu precisava entregar um carro para vocês, saí com esse carro ontem e dei PT porque eu me embriaguei, por exemplo, veja que o carro não tem mais utilidade para vocês. Então nós não podemos mais falar em mora, mas sim em inadimplemento absoluto. Ainda que, no que concerne a mora, nós temos que estudar as modalidades da mora. A primeira que nós temos aqui é a mora do devedor, ou também chamado de mora solvente, que seria quando o devedor ele vai retardar culposamente o cumprimento da obrigação. Então, por exemplo, o sujeito, então eu, por exemplo, me obrigo a pagar para vocês a quantia de R$100, lá no dia 15. E chegando o vencimento, simplesmente eu não pago. Assim, do conceito de mora do devedor ou mora solvente, nós observamos dois requisitos aqui. O cumprimento imperfeito, que é o requisito objetivo, ou seja, eu teria que ter pagado no dia 15, mas não paguei. E a culpa do devedor, que é o requisito subjetivo. Ora, por culpa minha, simplesmente não paguei. Tá, beleza, professor. Mas qual que é o efeito da mora do devedor? Qual que é a consequência jurídica que nós temos aqui da mora do devedor? A primeira que nós temos é a responsabilidade patrimonial. Ou seja, o devedor ele vai ser responsabilizado no seu patrimônio, respondendo inclusive por perdas e danos
juros, atualização monetária e honorários de advogado, se houver. Veja que somente, né, no que concerne aos honorários de advogado, somente irá pagar o advogado se ocorrer efetiva necessidade, né, de intervenção dele. Então, olhem o artigo 395 do Código Civil. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários do advogado. Tranquilo, gente? Então esse é o primeiro efeito da mora do devedor. O segundo efeito que nós temos da mora do devedor é a ampliação da responsabilidade. Está lá no artigo 399 do Código Civil, que fala: o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Vamos lá, gente, vamos interpretar esse artigo. Vejam que inicialmente, o que nós temos que observar desse artigo, que ele é uma exceção à regra lá do artigo 393 do Código Civil, pela qual a parte ela não vai responder por caso fortuito ou força maior. Agora, no entanto, caso o devedor prove que a perda da coisa ocorreria mesmo não havendo atraso, essa responsabilidade ela é afastada conforme esse artigo. Por exemplo, imagine-se um caso em que um devedor está em atraso quanto à obrigação de entregar um cavalo. E, eventualmente, né, ocorre uma enchente, né? Então imagine que eu sou o devedor, né, eu estou em atraso para a entrega de um cavalo para vocês. Aí, na minha fazenda, deu uma enchente e o cavalo se perdeu. O cavalo morreu. Em regra, como eu estou em atraso, eu vou responder pelas perdas e danos? Sim. Vai incluir também o valor do animal? Sim, como nós estudamos lá no início do primeiro bimestre. Mas agora, se eu provar que a enchente também atingiria a fazenda do credor,